Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre. Antes de eu adentrar ao tema, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Aqui, durante todo o livro, capítulo a capítulo, eu vou ensinando você a desconstruir algumas coisas que foram introjetadas, construídas dentro de você e que, na verdade, são construções maléficas, como carência, ciúmes, dependência emocional, enfim, tantas e tantas situações que foram construídas dentro de nós e elas só conseguiram crescer e edificar dentro de nós porque uma outra coisa foi se diminuindo dentro de nós, né? É igual um vírus. Ao passo que o sistema imunológico vai caindo, o vírus vai ganhando força. Ou seja, ao passo que o amor próprio vai, sumindo, outras situações vão aparecendo. Carência, dependência emocional, insegurança, enfim, tantas coisas que fazem, por sua vez, com que a gente vá desenvolvendo relações não saudáveis, aceitando ser tratado de qualquer forma, enfim, coisas absurdas, não é? Meu novo livro vai te ajudar, portanto, a resgatar e você ter a força do amor próprio de novo. E aí o seu amor próprio te salva dessas situações. Meu novo livro é vendido apenas e tão somente através do meu site www.andremassolini.com.br. Justamente porque é vendido através do meu site, você recebe ele aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo e o frete é grátis para todo o Brasil. E no vídeo de hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu quero falar rapidamente aqui com vocês sobre a questão do autocontrole. O autocontrole é algo fundamental e essencial na nossa vida, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Por quê? Veja bem, quando a gente perde o controle, você fica sujeito a uma situação. Por exemplo, você perdeu o controle. Agora quem te controla é uma emoção. Por exemplo, a raiva, o ódio. Então, você deixa que aquela emoção agora ela fale mais alto. É ela que te controla. Você foi tomado por aquela raiva, você foi tomado por aquele ódio e aí você então falou um monte de coisa, você agiu de uma determinada maneira. Veja bem, e tem muitas situações em que a hora que a gente perde o controle, a gente fala coisas que na verdade a gente nem acredita. Mas a gente fala porque a gente sabe que vai machucar outra pessoa. É por isso que aquela frase de que a flecha lançada e a palavra falada não tem mais volta. A flecha lançada, ela vai atingir o alvo. A pessoa pegou, lançou a flecha, não tem como correr atrás porque você não vai mais conseguir segurar. Ela vai atingir o alvo. E a palavra falada é a mesma coisa. A partir do momento que ela foi falada, ela vai atingir o alvo. Ela vai deixar marcas, ela vai ferir, ela vai machucar. Então, não tem volta. Então, repito, às vezes a gente diz assim, mas se a pessoa falou é porque ela acredita nisso. Não, às vezes não. Às vezes, justamente por causa dessa raiva, por causa do calor das emoções, eu perdi o controle de mim mesmo, porém, a gente sempre sabe o que vai afetar outra pessoa. A gente sempre sabe onde é o calcanhar de Aquiles, principalmente quando a gente conhece. Não é verdade? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem conhecimento também dos pontos fracos, das situações que, afligem a pessoa. E por vezes, na hora dessa raiva, na hora desse descontrole, é justamente ali que a gente vai. Não porque a gente acredita, mas porque a gente quer machucar. A gente quer machucar porque a gente se sentiu tomado pela raiva, a gente se sentiu talvez machucado, não é, pela atitude, pelo gesto ou pela palavra que a pessoa teve para conosco. E aí então aquilo dentro de nós vem aquele turbilhão de coisas, né? Aquela efervescência e aí a gente despeja uma situação sobre a pessoa na qual a gente na verdade não acredita, é que a gente quer machucar mesmo. Então a gente acaba falando uma coisa que nem acreditar, a gente acredita. A gente já sabe que a pessoa mudou, a gente já sabe que aquilo que a gente está falando corresponde a algo que já passou, que faz parte do passado dela, mas a gente sabe o quanto isso ainda a machuca. E é ali que a gente quer pegar. Por isso que a questão do autocontrole é fundamental.
Ou, em outras situações, a gente falou algo que corresponde ao presente, que corresponde a uma verdade, né, sobre a pessoa, mas a maneira como a gente falou, justamente porque a gente está tomado pela raiva, justamente porque a gente está tomado pelo ódio, a maneira e a forma como a gente falou faz com que, na verdade, a gente perca a razão. Então, tudo que a gente falou é verdade, mas da forma como a gente falou fez com que a gente perdesse a razão. Por isso que a questão do autocontrole é fundamental na nossa vida. Não só no relacionamento que a gente tem que ter com as outras pessoas, né, buscarmos o autocontrole para desenvolvermos relações saudáveis com as outras pessoas, para depois não nos arrependermos ou falarmos de uma maneira que a gente não deveria ter falado, porque depois a gente vai passar de errado, mesmo tendo falado uma coisa que é verdade, mas na questão da relação que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? O eu consigo mesmo. Então, o autocontrole também nos ajuda, né, nessa questão, sem dúvida alguma, para que a gente não fique, portanto, reféns dos nossos próprios medos, reféns dos nossos próprios traumas, né, refém de situações que nos amedrontaram. E aí, para finalizar e amarrar, me lembro de uma frase que diz mais ou menos o seguinte: vivemos como se não fôssemos morrer e morremos como se não tivéssemos vivido. Ou seja, infelizmente, somos assim. Vivemos como se não fôssemos morrer, ou seja, vamos sempre deixando para amanhã. Eu vou deixando para amanhã valorizar aquela pessoa que de fato me valoriza. Eu deixo para amanhã pedir desculpa. Eu deixo para amanhã dar o meu perdão. Eu deixo para amanhã compreender. Eu deixo para amanhã amar. Eu deixo para amanhã falar que eu amo e assim por diante. Vivemos como se não fôssemos morrer e morremos como se não tivéssemos vivido. Ou seja, a gente não aproveita a intensidade da nossa vida. Quando a gente perde o autocontrole, quando a gente não se controla, quando a gente se torna reféns dos nossos medos e dos nossos traumas, a gente não vive intensamente. Por isso que depois as pessoas acabam morrendo como se na verdade não tivessem vivido, porque viveram enclausuradas, viveram atrás dos muros, dos medos, dos traumas, das opiniões dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, e aí com isso não viveram a própria vida, viveram a vida dos outros, né? Mas não viveram o próprio viver, não deram sentido à própria existência, morreram como se não tivessem vivido, o que é uma pena. Por isso que a gente tem que se autocontrolar no sentido de autoconhecimento, de se perceber, de se posicionar, de assumir, portanto, o viver e viver da melhor maneira possível. Qual o sentido da vida? É o sentido que a gente dá a ela. É a maneira como a gente tem vivido. Ao invés de ficar esperando que as coisas caiam do céu, ao invés de ficar esperando a hora que tiver que ser, vai ser. Não, as coisas serão à medida em que eu faço com que elas sejam. Né? Olha, eu estou esperando a felicidade aparecer. Não, eu arregaço as mangas e corro atrás, porque a felicidade é uma conquista existencial. Portanto, é necessário que eu faça, é necessário que eu arregace as mangas, é necessário que eu pense, é necessário que eu haja. Certo? Gente, dê um like, compartilhe, marque pessoas, comente, enfim. Esteja à vontade para participar, ajude na divulgação do canal e inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.